Bom dia, estamos dando início a mais uma Manhã com Cristo. Hoje, dia 28 de janeiro de 2021, quinta-feira. Estamos, então, começando aí mais uma atividade, né? Vamos ler a mensagem de hoje do nosso querido Emmanuel, que é Companheiros Difíceis, que foi publicada no Alma e Coração, edição Pensamento, capítulo 27. Vamos à nossa mensagem então, e depois vamos fazer as nossas considerações. Companheiros difíceis não são as criaturas que ainda não nos atingiram a intimidade, e sim aquelas outras que se fizeram amar por nós e que, de um momento para o outro, modificaram pensamento e conduta, impondo-nos estranheza e inquietação. Erigiam-se-nos por esteios à fé, sossobrando em pesada corrente de tentações, brilhavam por balizas de luz à frente da marcha e apagaram-se na noite das conveniências humanas, impelindo-nos à sombra e à desorientação. Examinado, porém, o assunto com discernimento e serenidade, seria justo albergarmos pessimismo ou desencanto simplesmente porque esse ou aquele companheiro haja evidenciado fraqueza humana peculiares também a nós? Atentos à realidade do campo evolutivo, em que nos achamos carregando fardos e culpas e débitos, deficiências e necessidades que se nos encravaram nos ombros em existências passadas, como exigir dos entes amados que respiram conosco o mesmo nível a posição dos heróis ou o comportamento dos anjos? Com isso, não queremos dizer que omissão ou deserção nas criaturas a quem empenhamos confiança e ternura sejam condições naturais para a ação espiritual que nos compete desenvolver, e sim que, em lhe lastimando as resoluções menos felizes, é imperioso orar por elas na pauta da tolerância fraternal com que devemos abraçar todos aqueles que se nos associam às tarefas da jornada terrestre. Se Jesus nos recomendou amar os inimigos, que diretriz adotar ante os companheiros que se fizeram difíceis, se não abençoá-los em mais alto grau de entendimento, carecedores como se encontram de mais ampla dedicação? Sem dúvida, eles não podem, em muitas ocasiões, compartilhar conosco de imediato as atividades cotidianas, à vista dos compromissos diferentes a que se entregam. Entretanto, ser-nos-á possível, no clima do espírito, agradecer-lhes o bem que nos fizeram e o bem que nos possam fazer, endereçando-lhes a mensagem silenciosa de nosso respeito e afeto, encorajamento e gratidão. Cumprindo semelhante dever, disporemos de suficiente paz interior para seguir adiante, na desincumbência dos encargos que a vida nos confiou. Compreenderemos que se o próprio Senhor não nos aceita como somos, suportando-nos as imperfeições e aproveitando-nos em serviço, segundo a nossa capacidade de sermos úteis, é nossa obrigação aceitar os companheiros difíceis como são, esperando por eles em matéria de evolução ou reajuste, tanto quanto o Senhor tem esperado por nós. É um tema interessante, né, para a gente conversar, porque aí envolve muitas vezes aquelas pessoas da nossa família, pessoas que a gente deposita muita esperança, muita amizade, né, e em determinado momento mudam a sua maneira de ser, de agir, e passam muitas vezes a nos contrariar em diversos pontos. São dessas pessoas, especialmente que o Emmanuel aqui está nos falando. São os nossos amigos mais íntimos, que em determinado momento da vida nos traem, se afastam da gente, passam a ser adversários de pensamento. Isso é muito comum acontecer quando você inicia uma reforma íntima. Você muitas vezes vive aí afastado da religião e em determinado momento se aproxima de uma determinada religião e através dos ensinamentos a religião começa a fazer modificações na sua conduta, né? A maneira de ser, de agir. E
Alguns amigos íntimos, parentes inclusive, não concordam com essa procura de mudança e começam a fazer acusações, começam a ser adversários de pensamento daquilo que nós passamos a professar, né, aquilo que nós passamos a acreditar, e viram muitas vezes obstáculos, né, pessoas que nos afetam, que nos causam algum tipo de constrangimento, mas, como nos diz o querido Emmanuel, é importante que a gente tenha compreensão referente a isso, porque cada indivíduo está no momento, cada indivíduo busca a felicidade de uma forma, tem pessoas que ainda estão alheios às coisas do espírito, e não é por causa disso que nós vamos ter menos compreensão deles, né? A gente não pode se afastar desses indivíduos porque eles não pensam como a gente. Temos que ter um pouco mais de serenidade, um pouco mais de amadurecimento. A reforma íntima, ela passa pela questão do amadurecimento e a gente vai, pouco a pouco, aí, compreendendo que essas pessoas, que são os companheiros difíceis, como diz o Emmanuel, são companheiros. O nome já diz, são companheiros. São difíceis, são. Nós, muitas vezes, também somos difíceis. A gente tem que olhar sempre pelos dois lados. Porque é muito comum a gente pegar uma mensagem dessa e enumerar um monte de pessoas que se enquadrariam nelas. E tendemos a nos excluir delas, como se não fôssemos inimigos de ninguém, como não fôssemos companheiros difíceis, como não fôssemos professores gratuitos de outros indivíduos através das dificuldades que criamos para eles. Todas as mensagens do Emmanuel, ela, em primeira mão, se direciona a quem está ouvindo. E, claro, quem está falando. Mas, se todos nós ouvirmos as mensagens que vêm do plano espiritual e elegermos para quem ela serve, nos excluindo, estaremos cometendo um erro grave, porque não vamos fazer uma autoanálise, não vamos buscar o autoaperfeiçoamento. E aí a mensagem ela perde o seu caráter, que é de ser educativo. Precisamos olhar para as situações, escutar essas mensagens, meditar sobre elas, ver em que ponto das nossas vidas elas se enquadram, tentar fazer as modificações que se fazem necessárias nas nossas vidas, compreender que essas mensagens, quando estão falando aí dos nossos entes queridos, se não se direcionarem diretamente a nós, sempre tem alguma coisa que se enquadra a nós, mas quando a gente vive situações dentro das nossas próprias famílias, a gente tem que ter um pouco mais de compreensão, entender o momento de cada um, não exigir que as pessoas sigam a nossa cartilha, que cada um entende a vida de uma forma, temos que respeitar isso, respeitar a opinião do outro, compreender que o outro tem direito a pensar diferente. Isso faz parte desse processo que se chama processo evolutivo, né? Então, vamos só ler a última frase do Emmanuel aqui, para que a gente possa encerrar. E ele fala aqui, cumprindo semelhante dever, disporemos de suficiente paz interior para seguir adiante na desincumbência dos encargos que a vida nos confiou. Quando a gente tem esse dever, que a gente cumpre esse dever, a gente fica em paz e continuamos realizando as tarefas que nos competem na vida. Compreenderemos que se o próprio Senhor nos aceita como somos, e olha que somos bem complicados, suportando-nos as imperfeições, ninguém acredite que não tem imperfeições, todos nós temos muitas imperfeições. E aproveitando-nos em serviço, segundo a nossa capacidade de sermos úteis, é nossa obrigação aceitar os companheiros difíceis, como são, esperando por eles em matéria de elevação ou reajuste, tanto quanto o Senhor tem esperado por nós. O ponto básico aqui é que Jesus, ele usa ainda, apesar das nossas imperfeições, ele nos permite trabalhar na sua seara.
e nós, às vezes, queremos excluir companheiros que achamos ser inferiores. Se Jesus espera por nós, tem tolerância aí com as nossas imperfeições, com os nossos erros, por que nós vamos agir diferente? Temos que seguir o padrão do Mestre. Ficamos por aqui. Se você gostou da nossa mensagem, dê seu like, compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos do WhatsApp, mande para os seus amigos, seus parentes, convide-os a participar aí do nosso canal, para que a gente possa divulgar mais aí essa mensagem de Jesus, que vai ao ar todas as manhãs, para que façamos reflexões e sigamos os nossos dias com um pouco mais de harmonia, de paz. Que Jesus abençoe. Até amanhã.